Olá pessoal, eu sou a Paty e hoje eu vou dar as minhas impressões sobre o anime Mayonaka no Kuchikomuin, que também é um dos animes estreantes dessa temporada de primavera. E se você ainda não sabe quais são os animes da temporada de primavera, se você está em dúvida sobre o que assistir, você pode dar uma olhadinha no nosso card aqui, que eu vou deixar o nosso guia da temporada de primavera e também na descrição, onde eu vou colocar o link pra vocês, ok? E esse era um dos animes que eu estava esperando da temporada. E apesar do PV dele não ser aquele PV, oh meu Deus, assim, com muitos detalhes, assim, eu gostei da temática por ele ser de yokais, então vocês que já me conhecem sabem que eu gosto muito de animes de yokais, animes de coisas assim, então ele era um dos que eu estava esperando dessa temporada. E nesse anime a gente conhece o Miyako Arata, que é um jovem que resolveu ir trabalhar no governo, e aí ele faz uma prova e vai parar num departamento especial desse governo. E ele chega no prédio e encontra seus amigos os seus colegas de trabalho, o Sakaki-san e o Cell Himezuka, que quando eu vi no PV eu achei que era uma mulher, mas na realidade ele é um menino que só tem um rosto feminino. E esses novos colegas, eles levam ele pra passear, ele descobre que ele vai trabalhar durante a noite, e eles levam ele pra conhecer o local de trabalho dele, que é lá fora, na realidade. Não é dentro de um escritório, não é fazendo nada atrás de uma mesa, é patrulhando a cidade durante a noite porque eles trabalham com problemas relacionados a yokais. Só que ele ainda não sabe disso, então eles levam ele a um parque, né, que é o parque pelo qual eles são responsáveis, e usam um pozinho mágico lá, o pozinho da Tinkerbell lá, e ele começa a ver um monte de criaturas estranhas. E aí o pessoalzinho, o Sakaki-san e o Cell, eles começam a explicar pra ele que aquilo são os yokais, que eles trabalham patrulhando os yokais para evitar problemas com essas criaturas e os humanos na cidade. O Cell, ele é meio que um cientista, ele usa um jaleco branco e eu tô morrendo de vontade de fazer cosplay, mas ok. Voltando, ele que prepara as coisas, ele que prepara os pozinhos, as fitas mágicas, que não é bem mágicas, é umas fitas especiais que eles usam que permitam que eles vejam essas criaturas. E eles começam a mostrar pra ele e tal, e aí ele percebe um burburinho, umas vozes assim, e ele vai seguindo essas vozes pra ver o que tá acontecendo. E quando ele chega no local, ele vê uma anja gigante, enorme, e um Tengu pequenininho conversando. E eu achei muito interessante o fato deles fazerem os anjos bem maiores do que os Tengus, do que os outros yokais, porque são anjos, né, gente? Eles são bem diferentes da gente, então eu achei interessante essa diferença de tamanho. Então esses dois, eles se gostam, né, o Tengu e a anja. Só que eles são meio que Romeu e Julieta, eles não conseguem, eles não podem ficar juntos e eles estão planejando fugir sozinhos. E o Cell, quando vê aqueles dois seres maravilhosos de asas lá conversando naquele ambiente todo mágico, ele pensa só, o que ele consegue pensar é que eles formam um casal tão bonito, e ele fica todo encantado. Aí os meninos voltam, chamam eles e os dois vão embora. E no meio dessa bagunça, no meio dessas coisas, eles descobrem que tá tendo um tipo de uma briga entre os anjos e os Tengus. E eles acham que é por rivalidade de território. E aí eles descobrem que tá tendo uma confusão porque os anjos e os Tengus, as anjas, né? E os Tengus, eles resolveram se encontrar porque as anjas estavam achando que o Tengu queria sequestrar a irmã delas e os Tengus estavam achando que as anjas queriam matar o Tengu do grupo deles, e eles começaram uma discussão, e nessa discussão os dois pegaram e falaram: quer saber, vamos embora. E saíram voando, e nisso os Tengus e os anjos, eles foram atrás e começou a maior reviravolta, e eles saíram do local lá de contenção deles e foram parar no meio da cidade. E os meninos, como era serviço deles de evitar esses problemas com os yokais, com os humanos, porque se acontecesse alguma coisa, imagina aquele monte de gente, aquele monte de yokai com asas, batendo as asas no meio da cidade, imagina o vendaval que aquilo não estava provocando e a destruição que aquilo podia provocar, então eles foram atrás deles. Até porque a população, ela estava reclamando muito de alguns vendavais, de algumas destruições, assim, desabamento de coisas, e eles não sabiam explicar, porque eles não enxergam, então eles achavam que eram coisas da prefeitura. Então nisso eles foram investigar o que estava acontecendo e descobriram essa rixa entre os anjos e os Tengus. Voltando, e aí eles foram parar perto de um estacionamento onde eles estavam brigando, e a anja e o Tengu, eles estavam escondidos e apareceram para tentar explicar a situação, e eles estavam achando que eles estavam afrontando, um estava afrontando o outro. E nisso o Miyako, ele começou, ele estava entendendo tudo que estava acontecendo, porque ele tem um poder especial que é o de ouvir a fala dos yokais. Ele consegue entender tudo que os yokais falam, só que até então nem os amigos dele do serviço sabia
e nem os próprios yokais sabiam também. Então os Tengus e os anjos, eles estavam se preparando pra lutar quando uma das anjas bateu nele, né, caiu em cima dele, derrubou ele no chão, e a outra anja já chegou assim, desesperada: olha, a gente não queria te machucar, mas ela achou que ele não estava entendendo, ela só chegou e falou: a gente não queria te machucar, desculpa. E o Tengu da mesma forma: não é a nossa intenção de te machucar, e eles estavam pedindo desculpas, e ele achando que ele não estava entendendo, e o pessoalzinho dos serviços dele já estava todo desesperado, tentando montar as fitas, montar alguma coisa para poder dispersar esses yokais, achando que eles iam atacar ele, até que ele falou: não, espera, gente, deixa eu falar, eles estão pedindo desculpa. É que eles se gostam e eles querem ficar juntos. E é por isso que eles estão brigando entre si. E o cara, tipo, o Cell e o outro, o Sasaki, eles: do que você tá falando? E ele fala: vocês não estão entendendo o que eles estão falando? E eles: não, tipo, como que você entende, gente? Aí ele explica: a gente só consegue ver os Anothers por causa daquela tecnologia que eles desenvolveram. E eles não conseguem ouvir como ele. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que eles chamam os yokais de Anothers. E outra coisa interessante também é que ele não ouve a voz dele como a gente tá falando assim normalmente. Ele ouve a voz deles como se fosse um eco, um pouco diferente. です。 E aí, ele explicando a situação de que eles se gostam, que ele acha que ele é um casal bonito, eles ficam meio assim, tanto as anjas quanto os Tengus, eles ficam meio que relutantes, só que eles param de brigar e nisso chega um senhor Tengu lá, o Tengu mais velho, né, o senhor deles, e chama ele de Abe no Seimei, que pra quem não sabe, assim, quem nunca assistiu essas coisas de yokai, é um famoso myoji, né, a gente quando ouve esse nome já sabe o que significa. E nisso, o Miyako, ele acaba desmaiando, porque eu acho que como ele deve usar algum tipo de poder pra escutar os yokais, ou sei lá, emanar alguma coisa. Só que ele não sabe, então ele acaba desmaiando. E nisso eles levam ele para o escritório e o episódio termina por aí. E depois desse pequeno resumo da história, eu vou falar sobre o que eu achei. Eu achei a premissa bastante interessante, apesar da animação não ser aquela top animação. Oh, meu Deus, que animação mais linda, maravilhosa. Mas é uma animação bonita. Eu achei os personagens, eles são bonitinhos. Eu achei tantos yokais, os anjos, os Tengus. Eu amo Tengu, pra quem não sabe, eu adoro Tengu. Eu achei eles muito bem desenhados, eu achei eles muito bonitos. Eu gostei também da trilha sonora, eu gostei da abertura e do fechamento, e parece que vão aparecer outros animais, outras coisas, outros yokais diferentes, e isso tá me chamando muita atenção, porque eu sou suspeita pra falar que eu gosto de coisas desse tipo. E uma coisa que eu percebi também é que na abertura aparece uma pessoa que é a cara do Miyako, só que ela usa aquelas roupas de sacerdote e um cabelão comprido, e eu fico pensando se aquele é o Abe no Seimei, se ele é descendente dele mesmo, assim, direto, né, que é da família dele. Provavelmente deve ser, pra ele ter o mesmo poder. E também aparece um outro rapaz que me chamou a atenção, que é um indiano, que aparece com um cabelão azul, compridão assim, moreno, que parece que vai transformar a vida dele, que vai ficar no pé dele, vai ficar enchendo o saco. Esse anime ele vai ter 12 episódios e como ele é baseado em mangá, eu espero que estejam adaptando direito o mangá. Eu não gosto de ler muito mangá enquanto eu tô assistindo o anime, porque senão eu acho que perde um pouco da graça. Tanto se você lê o mangá e depois vê o anime, quanto se você tá vendo o anime e vai ler o mangá. Eu acho que quando você começa a descobrir o que acontece, pra mim, pelo menos, eu acho que fica meio... Eu fico um pouco mais exigente até demais. E aí eu começo a reparar coisas que eu não repararia se eu não tivesse lido o mangá, e eu passo a não me divertir tanto assistindo. Então eu prefiro esperar terminar para depois ler. E essa foi as minhas impressões sobre Mayonaka no Kuchiki Komuin. Eu gostei do anime, eu estava esperando ele e ele cumpriu direitinho com as minhas expectativas. Assim, as minhas expectativas quanto ao anime foram atendidas. Eu gostei bastante do plot. Eu acho que vai ser bem interessante. E eu espero que vocês também tenham gostado dessas impressões, espero induzir alguém a assistir também. E se você vai assistir ou se você se interessou, deixa aí um comentário aí embaixo. Não se esquece de deixar o joinha, de deixar o like, de compartilhar o vídeo com os amigos, de nos seguir nas redes sociais, e também não se esqueça que agora a gente tá lá no Padrim, no Apoia-se, e também temos o botãozinho do Seja Membro. Então se você quer ajudar o canal de alguma forma, clique nos links na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!